Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, para que possamos cada vez mais caminharmos rumo à evangelização. Nós vimos no vídeo passado a conclusão da aliança, ou seja, aquele momento onde a lei que estava sendo estabelecido, aquela aliança, tinha um propósito muito claro de estabelecer uma relação diferente entre Deus e os homens, mas também uma nova relação entre homens e homens, para que não houvesse exploração, para que não houvesse injustiças. E isso terminou no capítulo 24 do livro do Êxodo. E no capítulo 25, depois da conclusão da aliança, de repente muda para a questão das prescrições sobre a construção do templo. Por que isso? Aqui faz-se necessário entendermos bem a composição do livro do Êxodo. O assunto em torno de 1200 a.C. A redação final do livro no período pós-exílico. Nós estamos falando em torno do ano 500, 490, 480. E o que aconteceu depois do exílio da Babilônia? Os babilônicos, que impuseram uma religião nova ao povo de Deus, por isso que eles escreveram Gênesis 1 a 11, para reafirmar Deus como criador de tudo, foram vencidos pelos persas. E os persas tinham uma maneira diferente de governar. Eles davam liberdade religiosa, mas não deu nem liberdade política e nem possibilidade de um exército. Então, no livro do Êxodo, eles estão entrando na Terra Prometida. Depois do exílio da Babilônia, eles estão voltando para a Terra Prometida. E eles não podem se organizar com leis, porque as leis são persas. Eles podem, sim, organizar a sua religião. Então, eles organizando a sua religião, eles criam como que uma identidade para esse povo. E isso está aqui, no livro do Êxodo, em dois momentos. O primeiro momento é esse, do capítulo 25 ao 31 do livro do Êxodo, onde nós vamos ter muitas normas sobre a questão religiosa. Então, de 25 a 31, prescrições. 32 ao 34, muda-se para o bezerro de ouro. E depois volta-se novamente às mesmas prescrições, como que uma reafirmação dessa identidade religiosa, sendo Deus o governante do povo. E ele é santo, 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 e o povo também tem que santificar-se. E aí três coisas que não são apresentadas aqui, mas que no contexto todo nós sabemos são importantes. A guarda do dia do sábado, a circuncisão e a observância da lei. Mas, diácono, então esse povo depois do exílio da Babilônia não teve rei? Tanto nesse período que nós estamos vendo, eles abolem a figura do rei, do monarca, e depois do exílio da Babilônia, eles são obrigados a abolir também o monarca e se submeter aos reis estrangeiros, dominadores. Então, nesse momento, quando eles estão entrando na Terra Prometida, então Deus é o rei do povo e o povo se submete ao rei, e aí nós temos a aliança entre Deus e o povo. Depois o povo cai novamente com Saul, Davi, Salomão e mais 39 reis, e depois eles perdem a autonomia política para os babilônicos de Nabucodonosor, e aí eles não têm mais rei. Os babilônicos são vencidos pelos persas, governam durante um bom período, depois são vencidos pelos gregos, depois são vencidos pelos romanos. E o povo de Deus vai passando através desses impérios sem ter um monarca, salvo o período dos Asmoneus. E aí a gente tem que entender o quê? Que essas prescrições é uma forma do povo manter a sua identidade. Então pegue sua Bíblia no capítulo 25, o primeiro ponto que está lá. Contribuição para o santuário, ou seja, é através das ofertas do povo que o sistema religioso vai ser mantido. O templo futuramente,
todos os levitas e assim por diante. Então você tem uma contribuição que cada um vai dar segundo o coração. Vocês lembram que Abraão pagou um dízimo a Melquisedeque? Agora eles estão para entrar na terra prometida e a palavra dízimo não está aqui. O que nós temos é o seguinte: Yahvé falou a Moisés, dizendo: dize aos israelitas que me tragam uma contribuição. Tomareis contribuição de todo homem cujo o coração mover a isso. E não se estabelece uma norma. E aí Deus pede um santuário e que vai habitar no meio das pessoas. Em seguida, a construção da tenda, essa tenda com T maiúsculo, a mobília, a arca, a mesa dos pães para a oblação, como que vai ser o candelabro, a habitação, as cortinas e os estofados, o altar dos holocaustos, o átrio, o véu, as vestimentas dos sacerdotes, muito importante, o efode, o peitoral, o manto, o sinal de consagração, as vestimentas dos sacerdotes novamente, a consagração de Arão e seus filhos, a refeição sagrada, do qual parte dessas oferendas eles podem comer, dos holocaustos não, porque tudo é queimado, a consagração do altar dos holocaustos, o holocausto cotidiano, o tributo para o culto, aonde tem algo muito interessante: cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa. Isso lá no capítulo 30, versículo 15 agora. O rico não dará mais e o pobre não dará menos, ou seja, todo mundo é igual diante de Deus. E era uma questão ínfima, meio ciclo eles vão colocar, que dava em torno de 6 gramas mais ou menos. Então, aí você tem a bacia, o óleo de unção, o perfume, os operários que vão trabalhar, quais são as condições para ele, e vai terminar com o repouso sabático. Ou seja, esse povo tem que ter um momento próprio para seu Deus. Já que a identidade política não é possível, a identidade religiosa assume esse momento. E eles acabam por guardar o sábado, assim como a circuncisão dos meninos e também as leis. E aí, no final do capítulo 31, nós temos Deus entregando as tábuas da lei a Moisés. Êxodo 31, versículo 18. Quando ele terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O dedo de Deus é muito forte. Lá nas pragas do Egito, eles também falaram que tudo aquilo que estava acontecendo era obra do dedo de Deus. O que nós temos aqui, pessoal? Se você for ler, é até meio chato às vezes, porque o efode aí tem um texto que para nós hoje isso não tem grande importância. Apesar de que hoje na Igreja Católica nós temos muito a ver com as vestimentas. Essas vestimentas também dão personalidade àqueles que estão usando, mas dão representatividade para o povo. Depois do exílio da Babilônia, aonde não tem mais rei, o sumo sacerdote assume como que essa função de governar o povo, não pelo aspecto político, mas pelo lado religioso. Tudo era concentrado no templo. Mas para eles foi algo importante que deu significado a uma nação despedaçada, onde eles tentam se reorganizar com Deus assumindo o comando novamente. Sem um rei, mas uma estrutura religiosa. Então essa estrutura ela tem que ser muito bem delimitada. E com isso, esse povo conseguiu organizar-se culturalmente, religiosamente, politicamente. Não enquanto monarquia, mas enquanto uma nação cujo Deus é o Senhor. Então, mostrando todo esse caráter divino das instituições religiosas, o povo sente-se comandado, assim como no período do deserto, onde eles estão se organizando. Porém, no nosso próximo estudo, nós vamos ver que esse povo volta atrás e constrói um bezerro de ouro. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.